vamos agora pro adolescente mais anime dessa temporada, que é Makane, onde a gente tem aqui o nosso Nukuzumi, né, o nosso protagonista, que ele não é um protagonista de anime de comédia romântica, né, ou pelo menos ele acha que ele não é. Até ele vê uma fofoca muito da braba, né, porque a Ana, ela curte um cara, aí ela tomou um pé na bunda por causa da melhor amiga, e aí o cara que ela gostava ficou com a melhor amiga dela, ela ficou triste, aí ela comeu muito às custas do nosso querido protagonista, e ela criou uma dívida com ele, e aí ela vai ter que começar a pagar essa dívida levando marmita pra ele na escola. Enquanto isso, né, ele vai acumulando situações de fofoca na vida dele e com as situações na escola de garotas que acabam tomando um pé na bunda e ficando amiga dele. E tomando friendzone eterna. E a história vai ad infinito nisso. E, cara, o que é mais adolescente do que Makane, cara? Eu não sei. Ele sabe ser um anime absurdamente bem feito dentro do espectro de isso daqui é um anime adolescente. E ele faz, assim, maravilhas em cima disso, por uma boa produção, por bons personagens, e sendo um anime muito gostável. Maurício, pode começar aí, já que os dois mutou, os dois zarparam daqui, pô, tá foda, né? Tô comendo. Ok, largaram a bola pra mim, obrigado. Pois Tô é. pensando. Tô pensando. Bem, de fato, Makane tem essa premissa de ser o... Ele começa com a piada, com essa questão de comédia romântica, né? Então, o protagonista vai conhecendo as rejeitadas dos das situações de comédia romântica e vai interagindo entre elas pra criar a sua própria comédia romântica com as rejeitadas. Será que teremos um Makane ao cubo daqui a pouco? Não sei. Espero que não. E é interessante porque ele vai pegando esses clichês de comédia romântica e vai meio que brincando com isso com uma qualidade de produção bem acima do que a gente costuma ver em anime de comédia romântica bagaceira de temporada. E pelo menos pra mim, essa parte foi o que mais me surpreendeu em Makane. Porque ele, por mais que ele não saia completamente do gênero, vamos dizer assim, ele não é a desconstrução da questão de comédia romântica, ele soube fazer piadinha, ele soube fazer algumas piadas, soube usar parte desses clichês desse gênero para construir as situações, dar alguns desenvolvimentos interessantes de personagem, na narrativa ali, das resoluções, das rejeitadas, e tudo isso com uma qualidade muito alta de produção. As cenas meio sus, mas ok, até aí normal pra esse tipo de obra. E isso. Não tenho muito o que falar de Makane. Muito bem produzido e meio que sabe brincar com os clichês do gênero. E é isso. Os outros dois aí, defendam. Tu acha que ele sabe brincar com os clichês do gênero? Assim, a Ping-chan clichê do gênero, que veio direto, que é uma zumbi em forma de adolescente, considero que ele é uma boa brincadeira, né? Mas tudo bem, tudo bem. Pro diretor era. Então, Ele tava voando ali, rapaz. Aí é uma outra situação. Ele né? tava voando! A gente cuida de um problema de cada vez aqui, né? Uma bomba defusada a cada curva. E assim, o Makane é o anime que eu fiquei mais impressionado com a produção do que com a narrativa em si. Porque assim, se você tem contextos de personagens adolescentes que a forma como ele te apresenta aquilo é interessante. Principalmente a ideia de, no final, sempre se lascarem, né? Mas a forma como ele te apresenta aquilo é um diferencial. Porque o conflito em si é a mesma coisa que a gente já viu em 300 outras obras. Então ele precisava ter esse diferencial de como te apresenta isso. E a direção dele tem uma qualidade assim ímpar na forma como ele te apresenta.
E também ele usa essa mesma qualidade para fazer determinadas cenas, como a garota presa dentro da sala e que ela fica literalmente loucona de calor. Não é a verdinha, não. De calor. Ela fica loucona de calor e começa a tirar a roupa. Então, assim, você tem que passar por cima desse tipo de coisa para tu conseguir assistir a obra, né? Então, assim, você passando por isso, você consegue assistir a obra de fato. Mas e dentro dessa ideia de qualidade de direção, apesar desses momentos, você tem outros momentos que de fato são muito bem arquitetados, montados visualmente e que carregam sentimentos. Então, assim, eu acho que esse é um ponto positivo da obra. Ele consegue criar pontos de clímax para fazer com que situações que, em tese, seriam momentos quase que irrelevantes terem o devido impacto por conta do contexto, por conta de como ele apresenta os personagens e de como ele apresenta aquele conflito em primeiro plano, principalmente lidando com as consequências. Que é que, literalmente, desde a sinopse, a obra é sobre gerenciar consequências de adolescentes fazendo merda. Inclusive, poderia ser até o título da obra, de tão perfeito que isso é na descrição da obra. Então, assim, a forma como ele te apresenta isso enquanto direção, de fato, é um diferencial. E toda a expressividade que a obra tem por conta da sua qualidade de produção também é muito bem quista aqui, porque é um recurso que é utilizado em muitos momentos e a direção sabe utilizar desse tipo de recurso muito bem, se é que vocês me entendem. Então, assim, ele fica meio que nesse limiar, porque o que ele te apresenta, o que ele te fala é algo que a gente já viu, mas o como ele te faz é de fato o diferencial. E aí fico pesando nesse sentido. Mas se a gente olhar pela produção, o que ele entrega e sobre as ideias que ele tem, de fato é um diferencial. E é assim, muito diferencial, muito fora da curva. Tem muitos momentos que, caraca, a fotografia assim cria contextos que é assim, muito, 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 muito fora do que a gente viu em cenas similares em outras obras. Porque não tinha a mesma ótica sobre determinada situação, não colocava o mesmo ponto de vista que determinadas outras obras. Então é muito fácil comparar, porque a gente vê muitas outras obras também têm contextos semelhantes. E, de fato, dentro do gênero dele, ele é o melhor que ele tem. Mas fora do gênero dele, você absorvendo como alguém que tá vendo de fora do gênero dele, ainda as convenções do gênero são duras de você aguentar. Eu acho que na real ele é muito mais uma carta de amor ao gênero, entre aspas. Porque mesmo que ele brinque muito com alguns tropes dentro do gênero, ele usa também os próprios tropes pra montar os personagens e todo o contexto. Então, tipo, tem a cena deles, como disseram aí, da cena deles ficando presos no armário, e a menina ficando louca, de repente, ai meu Deus, preciso tirar a roupa. Aí eles se encontram. Aí a professora abre e encontra os dois praticamente se abraçando, praticamente no meio do ato. Aí de repente ele começa a falar sobre o drama dele, da menina, e como isso é uma coisa extremamente garota adolescente. Tipo, ele parece muito mais gostar de falar do gênero e brincar com ele tipo, não de uma forma necessariamente autoconsciente, mas com certa paixão a ele, do que de fato uma coisa um pouco mais única. Tanto que, na real, o que deixa ele mais único é justamente a produção. A produção dele é de fato muito boa e ele não é que ele cria outra ótica às vezes, mas ele reforça a ótica de uma maneira que você se importe melhor. Eu acho que um exemplo disso até é uns arcos mais da finais da garotinha baixinha, sei se é o nome dela agora, a Komari. O arco dela, muito por conta até da própria produção, ele acaba sendo muito melodramático, mas a ideia muito é justamente desse melodrama por conta de aproveitar melhor o sentimento de personagem. E aí funciona muito bem. Eu acho que, no geral, inclusive, esse anime já funciona naturalmente como um anime ok pro gênero, mas ele se eleva muito mais porque a produção tem um tato muito bom pra ele. E aí você tem as diversas cenas bem feitas desse anime que, sei lá, não lembro de um episódio desse anime que tava mal feito. Então, você como? É um anime super agradável de assistir, ele é muito divertido, ele consegue usar bem os estereótipos dele dentro da brincadeira do gênero, então, tipo, pra quem não gosta, vai continuar não indo muito com a cara, mas pra quem gosta é um prato cheio pela grande variedade de brincadeira. Então, eu acho que um anime que, pelo que ele se propõe a fazer, ele é realmente muito excelente nisso, na verdade.
Ele é excelente até demais no que ele se propõe a fazer visualmente em algumas cenas. A gente entende perfeitamente onde eles queriam chegar. E eles chegam. E vão longe. Eles atropelam. Eles não só chegam na cena. Eles atropelam. Eles passam e... Puta vida, rapaz. Assim, pra quem quer, um prato cheio. Isso daí é inegável. Ele não quer ser uma Ele não quer ser uma desconstrução da comédia romântica. Ele quer brincar com as coisas de comédia romântica. Você goste ou não. E daí, questão de comédia romântica, vai ter os jump scare de et, vai ter as situações nonsense, vai ter personagem tanso, vai ter 30 mil problemas Tanso ele já ainda é muito inteligente mesmo. Hã? Tanso ele ainda é muito inteligente. Eu diria que falta neurônios. Ok. Pensar em Broken. Sai broken, mas se pensar comédia romântica não se forma, né? Bem, aí é pra McCain, né? Né? Aí é pra McCain. Mas não é que McCain não pense, cara. Inclusive, o texto de conversação dele sobre dramas adolescentes, ele é muito bom. Ele é muito bom. É que... Mas se você conversar, tem dramas que se você conversar, você perde a parte da comédia romântica. Ah, sim. Não Então, tipo, se você ficar se você for de fato fazer uma narrativa, pensando todas as dinâmicas, você não vai fazer uma comédia romântica. Ou você vai conseguir subverter isso a um determinado ponto, mas ainda assim, McCain não quer fazer isso. Ele quer, ele quer viver desses momentos. Ele quer fazer um momento de fanservice, um momento de comedinha boba, de comédia romântica boba, no caso, e ele quer fazer um momento de slice of life para contemplar alguns momentos da adolescência, ou até alguns momentos de relacionamento, de desilusões amorosas, e ele faz isso bem. E a produção ajuda, assim, horrores. A tudo que ele quer fazer, a produção tá lá pra dar X2, X3, X5, X10 a tudo que ele entrega de fato. É uma produção, assim, isoladamente, inclusive, bem diferente e bem... numa qualidade pouco vista de anime de temporada. Ele consegue ter uma fluidez de character design, ele tem um layout, assim, absurdo, tanto de ambiente, de ação de personagem se movendo, personagem reagindo, o character design dele funciona com a beleza. É um estouro. De produção é um estouro. E nisso, cara, eu acho que toda essa qualidade que ele condensa, e dentro dos seus próprios parâmetros, ele acerta muito bem. Eu acabo ficando com um 8 com ele. 8 também. 8, então. Tropinha do 8. Tropinha do 8? Tropa do 8. Maravilha, então.